Então tá, meus amigos, vamos então para a segunda parte agora, onde nós vamos fazer o fechamento dos crimes de favorecimento. Lembrando, como sempre, eu gosto de fazer isso, vocês estão cansados de saber, mas eu gosto sempre porque eu acho o posicionamento importante. A nossa disciplina é o direito penal. Nós estamos tratando dos crimes em espécie. E não é de qualquer crime em espécie. Nós estamos tratando, pessoal, da parte especial do Código Penal. Estamos falando do artigo 121 ao 361. Todavia, contudo, é importante lembrar que, na verdade, o que nos interessa é do artigo 121 ao 359H. Porque o 360 e o 360, 361, eles não se referem a crimes, né? Certo? Bom, nesse mundaréu de crimes, nós estamos localizados no título 11, dos crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. E aí, vocês vão lembrar que eles são classificados em 3 capítulos. O capítulo 1, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O capítulo 2, e aliás esse primeiro nós já vencemos. O capítulo 2, que são os crimes praticados por particular contra a administração em geral, que nós já vencemos também. E nós estamos, então, localizados no capítulo 3, que são os crimes contra a administração da justiça, que pouco importa aqui o sujeito ativo, se funcionário público, se particular. É a administração da justiça que é o grande problema, certo? Que sempre é atingida. Bom, dentre esses crimes, nós já falamos de reingresso de estrangeiro expulso, nós já falamos de denunciação caluniosa, nós já falamos de comunicação falsa de crime ou contravenção, já falamos de autoacusação falsa, já falamos de falso testemunho e falsa perícia, já falamos do subtipo do 343, já falamos também de coação no curso do processo, também já falamos do exercício arbitrário das próprias razões, falamos do 346, não é verdade? Que também é uma forma de exercício arbitrário das próprias razões mais gravosa. Falamos de fraude processual e finalmente entramos nos favorecimentos, que é o que tanto cai em prova. Nós já vencemos o favorecimento pessoal. Se não me engano, foram 3 blocos para o favorecimento pessoal. E agora nós estamos tratando do favorecimento real, que é subdividido em favorecimento real próprio e favorecimento real impróprio. Nós já vimos um vídeo, um bloco sobre o favorecimento real. Nós entramos agora num segundo bloco e nós vamos terminar os favorecimentos neste bloco, se importe o que for, certo? Os blocos costumam levar 30 minutos, talvez esse leve um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas é apenas para fechar a matéria. Nós terminamos na aula passada, nós estávamos falando, aliás, na aula passada, sobre o núcleo do tipo. E aí, a gente entrou nesse ponto aqui, favorecimento real e coautoria, distinções. Por quê? Porque quando a gente pega o artigo 349, vocês vão ver que ele diz ali assim, ó, prestar a criminoso, e olhem agora, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
Então eu não preciso dizer a vocês que nós vamos trabalhar agora duas diferenciações. Primeiro, nós vamos diferenciar o favorecimento real da coautoria. Depois, nós vamos diferenciar o favorecimento real da receptação. Certo? Porque provavelmente vai vir uma questão em prova exigindo dos senhores conhecimento. Vai dar um caso concreto e vai afirmar que aquele caso concreto é favorecimento real. Será que é? Ou será que é coautoria ou participação? Vai dar um caso concreto e vai julgar a vocês. E aí, é favorecimento real ou é receptação? Nós temos que saber. Então, essas diferenças, amigos, eu posso dizer que constituem o núcleo do favorecimento real próprio. Nós temos que dominar, certo? Bom, voltando para cá então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quem estuda concurso de pessoas, tá, está habituado, amigos, não só com coautoria, mas está habituado também com a palavra participação. Coautoria faz parte do concurso de pessoas. E o concurso de pessoas, ele é dividido em coautoria e participação. Certo? É feita essa divisão. Coautoria e participação. Mas por que o tipo penal do 349 só fala em coautoria? Eu vou explicar para vocês. O favorecimento real, ele é de 1940. Até aqui vocês entenderam? Ele é de 40. O concurso de pessoas, que está lá no artigo 29, vocês vão ter uma surpresa. Do concurso de pessoas, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. E olha de quando é de uma reforma penal que a gente teve. Nós tivemos uma reforma penal, prezados, em 1984, onde a expressão coautoria ficou mais ampla, abrangeu concurso de pessoas. E aí se distinguiu. Coautor é aquele que ajuda o autor no crime. Duas pessoas dando facadas são coautores. E aí surgiu a figura do partícipe, que é aquele que contribui para o crime, mas sem praticar a conduta descrita no tipo penal. Por exemplo, empresta arma, cede o local para o crime. Então eu acho que vocês entenderam. Eu vou agora voltar para o 349. Voltamos para o 349. A gente tem que ler agora assim, aqui então assim, ó. Prestar a criminoso fora dos casos de concurso de pessoas.
O certo hoje, então, é ler dessa forma, de acordo com a reforma de 84. Certo? Então fica assim: prestar a criminoso, fora dos casos de concurso de pessoas ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Meu Deus, como está quente. Mas está certo. Dessa forma, pessoal, feita essa introdução, ou melhor dizendo, feita essa preliminar, vamos apagá-la. A gente sabe então que favorecimento pessoal é uma coisa e agir em concurso de pessoas em coautoria com crime é outra. O favorecimento real, ele reclama o auxílio do criminoso. O criminoso, ele tem que auxiliar, certo? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem que ser após a consumação do delito. Necessariamente após a consumação do crime. Certo? O auxílio, pessoal, aqui destina-se unicamente ao criminoso. Do favorecimento pessoal. Não aquele que auxilia. O que auxilia não ganha nada. Então, pegamos o exemplo de uma bicicleta. O sujeito, ele subtrai uma bicicleta e diz para o amigo: amigo, subtraí uma bicicleta. Tu esconde ela para mim na tua casa até eu achar o melhor momento para vender as peças? O amigo diz: com certeza, deixa lá. O amigo não ganha nada com isso. E vejam, esse amigo não contribuiu para o crime de furto. O crime de furto já tinha acontecido. Isso é favorecimento real. Se deram conta? Não houve coautoria ou participação em nada, certo? Em nada aquele que auxiliou contribuiu para a prática ou para a participação do crime. Já a coautoria ou concurso de pessoas reclama, meus amigos, um liame subjetivo. Tem que haver contribuição para o crime. Contribuição para o crime. Então vamos supor que o A chega para o B e diga assim: seguinte, eu quero subtrair uma bicicleta.
depois tu deixa eu guardar essa bicicleta na tua casa para vender as peças depois? E o sujeito diz, beleza, furta a bicicleta e esconde lá. Nesse caso, o que subtrai comete crime de furto, e aquele que incentivou, acabou auxiliando moralmente, é partícipe. Os dois vão responder por furto. Aquele que deixou então a bicicleta ficar na casa do sujeito ali, né, que permitiu que ficasse na sua casa, é partícipe do furto também. Perceberam a diferença? Essa é a diferença, é o liame subjetivo, é a união de esforços em prol de um objetivo comum. Certo? Então mandou muito bem o legislador a dizer, prestar a criminoso fora dos casos de coautoria. Porque se for a coautoria não vai ser favorecimento real. Ambos vão responder pelo mesmo crime. Talvez se o indivíduo chegasse e dissesse, olha, eu vou furtar uma moto, deixa eu esconder na garagem da tua casa que depois eu vou vender as peças. E o cara diz, não aceito. Talvez o furto não aconteceria. Mas se ele chegar e dizer, olha, furtei a moto, deixa eu esconder lá para depois eu vender as peças, ele diz, tá, beleza, mas não vou te dar nada, não tem problema, é favorecimento real. E se visar o lucro também? Aí, meus amigos, se visar o lucro também, nós vamos poder ter crime de receptação por parte do outro. Certo? Cuidado, então, em relação a isso. Isso aqui cai muito em prova. A diferença, as distinções entre o favorecimento real e a coautoria. Só que não é só isso que o legislador está distinguindo. Existe ainda mais uma distinção que nós temos que fazer agora. E eu vou tirar essa parte aqui também, para a gente ganhar mais espaço. O artigo 349, que é o favorecimento real, e o artigo 180, caput, infine, na modalidade ocultar. Temos que saber diferenciar. Aliás, é caput, primeira parte. Temos que saber fazer a diferença aqui, pessoal. Necessariamente, obrigatoriamente. São crimes diferentes. Só que o ocultar é algo em comum aos dois. No favorecimento real, quando tu presta auxílio a se tornar seguro o proveito do crime, tu pode ocultar. Por exemplo, ocultar uma moto, ocultar um carro, não é verdade? Ocultar dinheiro. Na receptação, tu também pode ocultar. Se a gente pegar o 180, vocês vão achar esse verbo. Nós acharemos esse verbo no 180. Olha lá, ó. Adquirir, receber, transportar, conduzir, eu nem vou marcar, já está ali, ó. Ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
ou influir para que terceiro de boa fé a adquire, receba ou oculte. Então nós podemos ter ocultar nos dois, no favorecimento real, e nós podemos ter ocultar também no crime de receptação. Como fazer a diferenciação aqui? É difícil? Na minha opinião, não. Primeiro, que aqui nós temos um crime a administração da justiça. É o artigo 349. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? Aqui nós temos um crime contra o patrimônio. Está lá no título 2 dos crimes contra o patrimônio. Certo? Segunda diferença. O beneficiário, pela conduta criminosa, é o autor do crime antecedente. O beneficiário pela conduta criminosa é o autor do crime antecedente. Ou seja, aquele que pratica o favorecimento pessoal, ele não tem vantagem nenhuma. Quem tem vantagem é quem cometeu o crime anterior, seja o furto, seja o estelionato, seja o peculato, esse cara é o beneficiário. Certo? Já aqui, o beneficiário pela conduta criminosa é o receptador. É o receptador. Ou outra pessoa que não o autor obviamente do crime antecedente, que não o autor do crime antecedente, está aqui. Certo? O receptador sempre vai ter uma vantagem. E por fim, o proveito sempre do beneficiário pela conduta do crime antecedente, o proveito é econômico, ou
de outra natureza. Até porque, quando a gente pega o artigo 349, ele diz: prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito econômico do crime? Não, é o proveito do crime. Certo? Só isso. Agora, na receptação, crimes contra o patrimônio, o proveito é necessariamente econômico. O proveito é necessariamente econômico pela força do patrimônio. Ficou clara a diferença, amigos, entre eles? Então, quando não for coautoria, concurso de pessoas ou receptação, nós vamos ter o crime de favorecimento real. Brilhou? Apagamos. Número 6, sujeito ativo. Sujeito ativo. Precisamos ter em mente, meus amigos, que nós estamos diante de um crime comum ou geral. Ou seja, não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar, mas, como toda boa regra geral, existem exceções. Qualquer pessoa pode praticar, menos quem, meus amigos? Então vamos botar assim, ó. Menos coautor e partícipe. Lembram do que eu falei? Se for coautor ou partícipe, eles vão responder pelo crime que o sujeito anterior, que o beneficiário praticou. Certo? Então, por exemplo, se compromete a auxiliar a esconder o dinheiro de um assalto a banco. Se ele se comprometeu, foi anterior à conduta. Logo, ambos vão responder ao assalto. Não vai haver favorecimento real. Cuidem isso. Crime comum ou geral, qualquer pessoa pratica, menos coautor ou partícipe. Fica fácil. Tá
está resolvido. Entramos no item 7. Sujeito passivo. Sujeito passivo, pessoal, eu quero que vocês lembrem que nós podemos ter de duas espécies, né? Sujeito passivo direto ou imediato, como podemos ser o sujeito passivo indireto ou imediato. O sujeito passivo direto ou imediato é o Estado. Porque esse proveito do crime é alvo do Estado. O Estado busca esse proveito do crime a todo custo. Ele busca a todo custo, a toda maneira. Certo? E no momento que o indivíduo decide ajudar outro a esconder, isso acaba prejudicando a administração da justiça. E, indiretamente, um particular. Porque as chances de ter o seu patrimônio, por exemplo, ou o proveito do crime recuperado, diminui drasticamente, não é verdade? Diminui e reduz drasticamente. Então também é importante cuidar isso. Apresento a vocês o sujeito passivo. Item 8. Sempre tem uma coisinha importante a falar do item 8. Elemento subjetivo, senhores. O elemento subjetivo é o dolo. Não dá para esquecer que dos crimes contra a administração pública, todos são puníveis somente na forma dolosa. Não admite forma culposa. Qual é a exceção, meus amigos? Qual é a exceção que nós temos? Lá no capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que nós temos a figura do peculato culposo, e também aqui no capítulo 3, e nós estamos chegando nele, no que sair dos favorecimentos, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, que também tem a forma culposa. Esse crime não tem forma culposa, certo? Então, se não tem forma culposa, é só dolo. Mas não dá para esquecer que também tem aqui um fim específico de agir, né? Que fim específico de agir é esse? Tornar seguro o proveito do crime. Está aqui, ó. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
Auxílio destinado, tem que ter essa destinação. E aí é o dolo específico, o fim específico de agir, certo? Detalhe importante, pessoal, detalhe muito importante aqui. Muitos já estão habituados com o direito penal, então o que eu vou falar para vocês aqui não é novidade. O agente deve ter ciência do auxílio, ele deve ter ciência que está auxiliando. Então, por exemplo, se chega um indivíduo e diz: poderia guardar a moto aí na tua casa por um tempo? Eu não tenho espaço na minha casa. E ele aceita, mas ele não sabe que aquela moto é objeto de furto e depois ela vai ser usada para que ele venda as peças e obtenha lucro. Ausência de dolo, ausência do dolo específico ou até mesmo do dolo geral. Então, nesse caso, não caracteriza, meus amigos, o dolo específico, não caracteriza o crime de favorecimento real. Outra coisa, se agir com dolo de lucro, nós vamos estar diante do artigo 180 do Código Penal. Aí nós vamos ter crime de receptação, porque aquele que está auxiliando também está querendo uma parte da ovelha, né? Também está querendo aqui, pessoal, uma vantagem. E no favorecimento pessoal não há essa vantagem. Certo? Número 9. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Não dá para esquecer, meus amigos, que o crime de favorecimento real é um crime formal. Vocês lembram os sinônimos de crime formal? Crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. O que isso significa? Significa que o tipo penal prevê um resultado naturalístico, que seria tornar seguro o proveito do crime. Mas ele não exige que esse resultado aconteça para o crime se consumar. Basta que o criminoso pratique atos destinados a isso. Exemplificando, olhem o 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio. Esse é o crime, destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, se por exemplo, o sujeito diz A diz para B: tu esconde a motocicleta na tua casa para depois eu vender as peças,
Ele diz: escondo. Só que a polícia encontra a motocicleta lá. O crime já está consumado, mesmo que ele não tenha alcançado esse objetivo. Mesmo que ele não tenha conseguido tornar seguro o proveito do crime. Isso é crime formal. A consumação é antecipada, o resultado é cortado. É diferente, por exemplo, do homicídio, matar alguém que tem que ter a morte, que aí é um crime material. Certo? Dessa forma, também informo a vocês que a tentativa é possível, desde que o crime seja na forma plurissubsistente, ou seja, desde que eu consiga fracionar as condutas. Ok? Eu tento levar a bicicleta até esse pátio e a polícia intercepta no meio do caminho. Acabou, o crime é tentado. O início da execução aconteceu e a consumação não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente. A pena vai ser a pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços. Certo? Estamos entrando em partes fáceis aqui do favorecimento real próprio. Número 10. Fácil. 10 sempre é fácil. Ação penal. Ora, prezados, a ação penal é pública, incondicionada. Lembrando que, de regra geral, todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada. O titular é o MP, que exerce o direito de ação oferecendo a denúncia. A única exceção nós já vimos, que é o artigo 345, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Não é verdade? É o único, que aí somente se procede mediante queixa, é de ação penal privada, se não houver violência. Se houver violência, também vai ser de ação penal pública incondicionada. Penúltimo item. Item 11. Lei 9.099 de 95. Esse item a gente sempre trabalha direto na tela, não é verdade? Então vamos para a tela, vamos ver o que ele diz. A gente vai para pena. Sempre para saber se é a Lei 9.099, nós precisamos ir para a pena. Detenção sempre é um indício de G-crime. Detenção sempre é um indício de G-crime, meus amigos. Sempre. Certo? Isso é muito importante. Detenção. A pena mínima é de 1 mês. A pena mínima é de 1 mês. A pena máxima é de 6 meses, cumulada com multa. Se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, a gente sabe, meus amiguinhos aqui, que nós estamos falando, então, de uma infração de menor potencial ofensivo. Logo, se aplica a Lei 9.099
de 95. O GCRIM. Os benefícios, os institutos despenalizadores da transação penal, da suspensão condicional do processo, são aplicáveis também nesses casos, então. Também se aplica nesses casos. Está aí, certo? Lei 9.099 de 95. Brilhou? E agora, o item 12. O último item. Mas é um item que a gente vai ter que trabalhar com cuidado. E eu vou mudar a cor. Mudo a cor porque ele é um tipo penal autônomo. Mas eu vou botar aqui como número 12. Favorecimento real impróprio. Favorecimento real impróprio. Localização dele, sem mais delongas. Artigo 349-A do Código Penal. A gente vai trabalhar esse artigo direto na tela, para pegar os pontos importantes. Vamos já resolver 3 questões do 349-A. Vamos já resolver 3 questões dele, certo? Vamos resolver 3 questões dele. A primeira, pessoal. Opa! Pessoal, a bateria, ela está se esvaindo. Se a bateria está se esvaindo, eu vou dar uma parada agora só para corrigir, daqui a pouco eu volto. Segurem aí.